Então vamos à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 3, a partir do verso 11. O título do capítulo: Causas do Advento do Senhor Chaitanya. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Advaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda. Bem, então o verso 11 tem a seguinte tradução acompanhada pelo significado, ambos dados por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As 4 doçuras, raças transcendentais, são servidão, Dasya, amizade, Sakhya, afeição de pai ou mãe, Vatsalya, e amor conjugal, Sringara. O Senhor Krishna é conquistado pelos devotos que nutrem estes 4 relacionamentos. Significado: Dasya, Sakhya, Vatsalya e Sringara são os modos transcendentais de serviço amoroso ao Senhor. Shantarasa, ou a fase neutra, não é mencionada neste verso, porque, embora em Shantarasa se considere a verdade absoluta, o grandioso sublime, não se vai além desta concepção. Shantarasa é uma ideia muito grande para filósofos materialistas, mas tal apreciação idealista é apenas o começo. Ela é a mais baixa entre as relações no mundo espiritual. Não se dá muita importância a Shantarasa, porque assim que haja uma leve compreensão entre o conhecedor e o conhecido, começam os ativos intercâmbios e reciprocidades transcendentais amorosos. Dasyarasa é a relação básica entre Krishna e seus devotos. Portanto, este verso considera Dasya a primeira fase de serviço devocional transcendental. Vamos seguir com o verso 12. Absorto em tal amor transcendental, o Senhor Shri Krishna desfruta em Vraja com seus devotados servos, amigos, pais e amantes conjugais. Significado: o advento de Shri Krishna, a personalidade de Deus absoluta, é muito significativo. Diz-se no Bhagavad Gita que quem conhece a verdade sobre o advento de Shri Krishna e suas várias atividades, liberta-se de vez e não precisa cair novamente nesta existência de nascimentos e mortes para abandonar o corpo material atual. Após abandonar o corpo material atual. Em outras palavras, aquele que realmente compreende Krishna torna sua vida perfeita. Realiza-se vida imperfeita na existência material, em 5 relações diferentes que compartilhamos, cada um dentro do mundo material: neutralidade, servidão, amizade, amor filial e romance amoroso entre esposo e esposa, ou amante e amada. Estas 5 relações desfrutáveis dentro do mundo material são reflexos pervertidos das relações com a personalidade de Deus absoluta na natureza transcendental. Essa personalidade absoluta, Shri Krishna, desce para restabelecer as 5 relações eternamente existentes. Assim, ela manifesta seus passatempos transcendentais em Vraja, de modo que as pessoas se sintam atraídas a esta esfera de atividades e deixem de lado suas relações de imitação com os mundanos. Então, após manifestar plenamente todas essas atividades, o Senhor desaparece. Vamos continuar, verso 13.
O Senhor Krishna goza de seus passatempos transcendentais, tanto quanto deseje, e então desaparece. No entanto, após desaparecer, ele pensa assim: já faz muito tempo que não concedo aos habitantes do mundo o imaculado serviço amoroso a mim. Sem tal apego amoroso, a existência do mundo material é inútil. Significado. Acabei de ler o verso 14. Agora o significado para este verso. O Senhor raramente concede amor transcendental puro, porém, sem tal amor puro por Deus, livre de atividades fruitivas e especulação empírica, ninguém pode alcançar perfeição na vida. Continuando, verso 15. Em toda a parte do mundo, as pessoas me adoram segundo preceitos escriturais. Porém, pela mera observância de tais princípios regulativos, não se pode obter os sentimentos amorosos dos devotos que vivem em Vrajabhumi. Continuando, 16 agora. Ao conhecer minhas opulências, o mundo inteiro contempla-me com respeito e veneração. Contudo, a débil devoção resultante de tal reverência não me atrai. Aqui temos um assunto sumamente importante e Prabhupada vai dar um significado. Vamos ouvir o significado de Prabhupada. Após seu aparecimento, o Senhor Krishna achou que não havia distribuído os relacionamentos pessoais transcendentais com seus devotos em Dasya, Sakhya, Vatsalya e Madhurya. Pode ser que alguém entenda a ciência da Suprema Personalidade de Deus através da literatura védica e deste modo se torne um devoto do Senhor e o adore segundo os princípios regulativos descritos nas Escrituras. Porém, não será assim que ele saberá como os residentes de Vrajabhumi servem a Krishna. Ninguém pode entender os relacionamentos do Senhor em Vrindavana simplesmente executando os princípios regulativos ritualísticos mencionados nas Escrituras. Pode ser que alguém desenvolva sua apreciação das glórias do Senhor seguindo preceitos das Escrituras, mas não lhe será possível participar de relações pessoais com Ele. Ao dar demasiada atenção à compreensão das enaltecidas glórias do Senhor, reduz-se a possibilidade de participar de romances amorosos pessoais com o Senhor. A fim de ensinar os princípios de tais relacionamentos amorosos, o Senhor decidiu aparecer como Senhor Chaitanya. Continuando, verso 17. Quem executar tal serviço devocional regulado, com respeito e veneração, poderá ir a Vaikuntha, alcançando as 4 espécies de liberação. 18. Estas liberações são Sarasti, atingir opulências iguais às do Senhor; Sarupya, ter uma forma semelhante à do Senhor; Samipya, viver como o companheiro pessoal do Senhor; e Salokya, viver num planeta Vaikuntha. Contudo, os devotos jamais aceitam Sayudhya, já que isto é unidade com o Brahman. Significado. Quem se dedica ao serviço devocional segundo os princípios ritualísticos mencionados nas Escrituras, alcança estas diferentes espécies de liberação. Mas, embora tal devoto possa alcançar Saristi, Sarupya, Samipya e Salokya, ele não se importa com estas liberações, pois, prestando serviço transcendental amoroso ao Senhor, ele vive plenamente satisfeito. A 5ª espécie de liberação, Sayudhya, não é jamais aceita
nem mesmo por devotos que só executam adoração ritualística. Alcançar Sayuja, ou seja, fundir-se na refulgência Brahman, da suprema personalidade de Deus, é a aspiração dos impersonalistas. O devoto não liga jamais para a liberação Sayuja. Vamos continuar a leitura. Verso 19. Eu vou inaugurar pessoalmente a religião da era, Nama Sankirtan, o canto congregacional do santo nome. Vou fazer o mundo dançar em êxtase, experimentando as 4 doçuras de serviço devocional amoroso. 20. Vou aceitar o papel de um devoto e vou ensinar o serviço devocional, praticando-o eu mesmo. Significado de Prabhupada. Quando alguém se associa com um devoto puro, eleva-se tanto que nem sequer aspira a Saristi, Sarupya, Samipya e Salokya, porque sente que tal liberação é uma espécie de gozo dos sentidos. Os devotos puros não pedem nada ao Senhor em troca de seu benefício pessoal. Mesmo que se lhes ofereça benefícios pessoais, os devotos puros não os aceitam, porque o único desejo deles é satisfazer a suprema personalidade de Deus através de transcendental serviço amoroso. Ninguém, senão o próprio Senhor, pode ensinar esta forma suprema de serviço devocional. Portanto, ao assumir a posição da encarnação em Kali Yuga, para difundir as glórias do cantar de Hare Krishna, o sistema de adoração recomendado para esta era, o Senhor também distribuiu o processo de serviço devocional executado na plataforma de transcendental amor espontâneo. Para ensinar os princípios máximos de vida espiritual, o próprio Senhor apareceu como devoto, sob a forma do Senhor Chaitanya. Continuando o verso 21. A menos que a própria pessoa pratique serviço devocional, ela não pode ensiná-lo aos outros. De fato, confirma-se esta conclusão em todo o Gita e em todo o Bhagavatam. Verso 22. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa e um aumento predominante da irreligião, ó descendente de Bharata, nessa altura eu próprio desço. Esse é o verso do Bhagavad Gita, né? Também. Sim. Aqui então nós temos a citação do verso do Bhagavad Gita. Krishnadas Kaviraj está citando o Senhor Chaitanya, agora ele está citando a compreensão que Krishna tem a respeito da necessidade de vir a este mundo regularmente. Então Krishna, o próprio Krishna fala sobre isso no Bhagavad Gita e é o verso que acabamos de ler. Continuando, também do Bhagavad Gita, para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio apareço, milênio após milênio. Significado de Prabhupada. O Senhor Krishna falou os versos 22 e 23 do Bhagavad Gita, capítulo 4, versos 7 e 8. Os versos 24 e 25 que se seguem também são do Bhagavad Gita, capítulo 3, versos 24, aqui diz 21. Vamos ver. O verso 24 vai dizer, o verso 24 deste capítulo aqui vai dizer, vai se referir a um verso do Bhagavad Gita, que também é o verso 24, mas do capítulo 3. Interessante, porque esse capítulo do Adilila também é capítulo 3. Se eu não mostrasse os princípios da religião apropriados, todos estes mundos estariam arruinados. Eu seria a causa de população indesejada,
e prejudicaria todos esses seres vivos. Agora, do mesmo capítulo 3 do Bhagavad Gita, vai ser citado o verso 21, que vem antes do 24, evidentemente. As pessoas comuns seguem quaisquer ações que um grande homem execute, e o mundo inteiro copia quaisquer padrões que ele estabeleça por seus atos exemplares. Agora, continuando a leitura, né, do Chaitanya Charitamrita, estamos lendo o Adi Lila, capítulo 3, já vamos para o verso 26. Começamos a ler no verso 11. O título do capítulo é Causas do Advento do Senhor Chaitanya. Então aqui temos agora um verso, o 26, que não tem significado, e é o seguinte: minhas porções plenárias podem estabelecer os princípios da religião para cada era. Contudo, ninguém a não ser eu pode outorgar a espécie de serviço amoroso executado pelos residentes de Vraja. Verso 27, com significado de Prabhupada. Pode ser que haja muitas encarnações plenamente auspiciosas da personalidade de Deus, mas quem, além do Senhor Sri Krishna, pode outorgar amor de Deus às almas rendidas? Significado, Prabhupada explica. Esta citação é de Bilva Mangala Thakura e encontra-se no Lago Bhagavatamrita 1.5.37. Vamos ler o verso 28. Portanto, acompanhado de meus devotos, aparecerei na terra e executarei variados passatempos coloridos. Expressão interessante, não é muito comum, né? Falar de passatempos coloridos. Acompanhados dos devotos, então, os devotos dão essa cor especial aos passatempos do Senhor Chaitanya. Pensando assim, verso 29, o próprio Sri Krishna, a personalidade de Deus, desceu em Nadia, nos primórdios da era de Kali. Significado: o Prathama Sandhya é o começo da era. Segundo cálculos astronômicos, a era divide-se em 12 partes. A primeira destas 12 divisões é conhecida como Prathama Sandhya. O Prathama Sandhya e o Shesha Sandhya, a última divisão da era anterior, formam a junção de duas eras. Segundo o Surya Siddhanta, o Prathama Sandhya de Kali Yuga dura 36 mil anos solares. O Senhor Chaitanya apareceu no Prathama Sandhya após transcorrerem-se 4.586 anos solares da Kali Yuga. Interessante, né? Aqui nós podemos nos localizar dentro dos passatempos do Senhor Chaitanya. Não vamos nos localizar de acordo com as raças, as doçuras transcendentais que foram recentemente descritas aqui. Falar de Madhurya Rasa, mesmo de Vatsalya Rasa, nós temos um pouco mais de dificuldade. Mas aqui, nós então podemos entender que nós estamos, de acordo com o significado de Prabhupada, na fase Prathama Sandhya de Kali Yuga, que são os 36 mil primeiros anos de Kali Yuga, que se conecta com os últimos anos da era anterior, neste caso, Dwapara Yuga. Então aqui, Prabhupada explica que o Senhor Chaitanya apareceu no Prathama Sandhya, e nós ainda estamos, após transcorrerem-se 4.586 anos solares da Kali Yuga. Mas o Prathama Sandhya vai durar 36 mil anos solares, então ainda tem muita coisa pela frente. Nossos filhos, netos, bisnetos estarão ainda dentro desses 36 mil anos. E assim também a corrente de sucessão discipular que vem dada por
Prabhupada e os seus antecessores, os mestres antecessores, também continuará nesses próximos anos de Pratama Sandhya. E essa é a nossa responsabilidade. Estudando o Chaitanya Charitamrita e conhecendo as causas do advento do Senhor Chaitanya, como agora estamos lendo aqui, nos localizando dentro da missão do Senhor Chaitanya como Harinama Sankirtana, então nós podemos pensar em como dar continuidade a este Parampara, e como dar continuidade à missão do Senhor Chaitanya em todos os anos de Kali Yuga. E quando pensamos assim, evidentemente procuramos referência dos mestres mais próximos, especificamente do mestre Prabhupada, que é o Acharya fundador da sociedade criada por Prabhupada para transitar dentro de toda esse Sandhya, né? Essa conexão de Dwapara Yuga com Kali Yuga, esses anos iniciais, quando o próprio Chaitanya decidiu vir na forma de um devoto. O próprio Krishna decidiu vir na forma de um devoto, que é o Senhor Chaitanya. Nós estamos muito próximos do Senhor Chaitanya. O exemplo do Senhor Chaitanya, estudado seja através do Chaitanya Charitamrita e de outros diários de contemporâneos do Senhor Chaitanya que descrevem os passatempos do Senhor Chaitanya, seja através de acadêmicos eruditos que também falam sobre o Senhor Chaitanya, seja através de historiadores que também descrevem a importância do Senhor Chaitanya, os anos que ele aqui passou e que chegou em relação com a história da própria Bengala, da própria Índia, nós vamos entendendo o Senhor Chaitanya, adquirindo a experiência dos passatempos do Senhor Chaitanya pela proximidade cultural que nós temos. Então é muito compreensível quando ouvimos falar sobre a influência dos muçulmanos na infância do Senhor Chaitanya, na juventude do Senhor Chaitanya, do governo muçulmano, a relação dos brahmanas qualificados como os pais e avós do Senhor Chaitanya, a importância da ordem dos brahmanas dentro do sistema Varnashrama, tudo isso nós compreendemos. Compreendemos também a renúncia pregada pelo Senhor Chaitanya, a responsabilidade que o Senhor Chaitanya passou para os seus contemporâneos de levar a missão de Harinama Sankirtana para a posteridade. Também podemos ver, com o exemplo do Senhor Chaitanya, de como ele iniciou cuidadosamente o seu movimento de Sankirtan. Então nós estamos muito próximos culturalmente do exemplo do Senhor Chaitanya, porque tem 500 e poucos anos que o Senhor Chaitanya veio a este mundo, né? Especificamente, ele apareceu aqui há 535 anos. Né? Então, nós estamos nessa era e de acordo com essa era que estamos vivendo, podemos captar a mensagem do Senhor Chaitanya, evidentemente com a guia de Prabhupada, e assim podemos nos situar dentro desse movimento e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão se aproximando, que estão chegando, que são novos. Os nossos filhos, os nossos netos, também devemos ter atenção para a família que compomos em nome de Krishna, né? Para cuidar desses filhos, desses netos, dos nossos descendentes, assim como dos nossos discípulos e discípulos de nossos discípulos, para que eles possam, das gerações contemporâneas, das gerações com as quais convivemos no momento atual, para levar para eles a missão do Senhor Chaitanya como ela é. Nós somos os mais próximos de Prabhupada, as gerações mais próximas de Prabhupada, somos as gerações mais próximas do Senhor Chaitanya, temos uma responsabilidade maior do que as próximas gerações. E temos mais facilidade do que as próximas gerações.
Então esse é o tema que estamos estudando aqui nas causas do advento do Senhor Chaitanya. O capítulo é o 3º. A fase que estamos analisando é Adi Lila e lemos do verso 11 até o verso 29 com algumas curiosidades que eu chamei a atenção de acordo com a minha percepção do texto aqui. Vocês aqui presentes querem fazer alguma pergunta? Só que a Era Dourada é 10.000 anos, né? A Era Dourada, os 10.000 anos estão dentro desse período de 36.000 anos, né? A formação de Prabhupada. 36.000 anos do início da Era de Kali, que foi apresentado aqui como Prathama Sandhya, esse período em que se sai de Dwapara Yuga, entra-se em Kali Yuga e dura 36.000 anos. E os 10.000 anos da Era do Chaitanya estão aí dentro. A nossa responsabilidade é bem grande. Obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.